mais uma aula de ciências no ar e estaremos iniciando hoje o estudo da atmosfera terrestre. E como ela é composta pelo ar, então precisamos compreender algumas propriedades que envolvem o ar, para então estudarmos melhor, compreendermos melhor a atmosfera terrestre. O ar ocupa espaço e através desses dois experimentos podemos comprovar. Olha só, aqui temos um recipiente com água transparente, a água representada por essa cor azul aqui. Temos um copo. No fundo do copo foi colocado um pedaço de papel seco, ok? E ao pegar esse copo e introduzir ele dentro da água, com a abertura para baixo, nota-se que um espaço no interior do copo não é preenchido com água. Por quê? Porque o ar que está dentro do copo impede que a água ocupe esse espaço, né? Porque o ar ele ocupa espaço, tá certo? Apesar de não visualizarmos o ar, mas ele fica esse espaço aqui, ó, preenchendo esse espaço aqui. Tá certo? E a água não vai ocupar o mesmo espaço que ele, porque um material não pode ocupar o mesmo espaço que outro ao mesmo tempo. Nesse experimento aqui da criança, ela está empurrando o ar dos seus pulmões para dentro desse balão. Então, o que é que acontece? O ar que sai dos pulmões dela ocupa um espaço dentro desse balão. A prova disso é que o balão vai aumentando o seu tamanho, certo? O ar oferece resistência, como podemos comprovar aqui nessas três situações. Olha só, enquanto os paraquedistas estão caindo, o ar está oferecendo uma resistência que tenta empurrá-los para cima. Enquanto eles caem, o ar tenta empurrá-los para cima. Ou eles precisam vencer essa resistência do ar. Quando você está andando de bicicleta, você percebe que você precisa vencer a resistência do ar. O ar tenta segurar o seu movimento. Por isso que a gente faz essa posição aqui, ó, que é para facilitar o nosso deslizamento pelo ar, tá certo? Porque ele oferece uma resistência. Os carros também, ó, sofrem a resistência do ar. Esse carro aqui está se movimentando para lá. Então, o ar aqui oferece uma resistência, como que tentando impedir que o carro realize o seu movimento. Os corpos, no caso aqui, o carro, ele tem um formato aerodinâmico, ou seja, um formato que ajuda ele a se deslizar pelo ar. Então, quando o ar bate nele, facilmente desliza sobre o carro, tanto por cima quanto por baixo. Se o carro fosse totalmente aqui, quadrado, vamos assim dizer, então seria mais difícil dele impedir ou vencer a resistência do ar. E no caso aqui, costumamos deitar sobre a moto ou sobre a bicicleta, que é para facilitar a passagem do vento, né? Para que o vento atinja uma superfície menor do nosso corpo, tá certo? E assim por diante, ok? O ar também se movimenta, e quando esse movimento é em relação à superfície da Terra, chamamos ele de vento. Vento é o movimento de quem? Do ar, é o ar se movimentando em relação à superfície da Terra. Então aqui, não podemos ver o ar, mas olha aqui, sabemos pelo balançar das árvores que ele se movimenta. Então, quando o ar se movimenta em relação à superfície da Terra, então chamamos de vento. Olha aqui, os efeitos do ar em movimento. Então, chamamos isso de vento, ok? Vento é o movimento do ar em relação à superfície da Terra.
Em alguns lugares você pode encontrar a definição do vento da seguinte forma: é o movimento horizontal do ar, certo? Define vento como um movimento horizontal do ar. O ar ocupa todo espaço disponível. Aqui, ó, todo o espaço no interior desse balão aqui está preenchido com ar. Na sala de aula, no seu quarto, caso você esteja no seu quarto, ou onde você estiver, então todo o espaço disponível será preenchido pelo ar, tá certo? Aonde nenhum material preencheu, o ar vai lá e preenche, tá certo? Pessoal, o ar é matéria e, como vimos, toda matéria tem massa e volume. Então já comprovamos que o ar possui volume, agora vamos comprovar que o ar também tem massa e por isso ele é matéria. Veja só aqui nessa situação. Aqui temos uma balança de precisão com um balão vazio. É claro que ele tem um pouquinho de ar em seu interior, mas vamos imaginar que ele esteja totalmente vazio. E aqui, ó, temos a balança indicando 2,4 gramas, né? Porque a balança ela indica o valor da massa dos corpos, dos materiais. Então aqui, ó, o balão quase vazio com 2,4 gramas. Ao encher o balão de ar e colocar sobre a balança novamente, olha o que acontece. O que era 2,4 gramas, agora é 2,9. Então, houve um acréscimo aí de 0,5 gramas. Então, isso prova que o ar que foi colocado aqui dentro tem massa. Tem massa. Certo? Uma massa de 0,5 gramas, ok? Vimos na imagem anterior que dentro do balão foi colocado 0,5 gramas de ar. Então vimos que o ar pesa, que o ar tem massa. Agora imagine você a quantidade de ar que existe sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre o nosso continente, sobre o Oceano Atlântico e os demais oceanos e assim por diante. Com certeza, existem milhões de toneladas de ar sobre a superfície da Terra. Gente, a atmosfera, que é o ar que envolve a Terra, exerce pressão. Como essa pressão é exercida pela atmosfera, então chamamos de pressão atmosférica, porque é uma pressão exercida pela atmosfera. Pressão atmosférica é o nome que se dá a uma grandeza, ou seja, é uma medida que é decorrente, ou seja, que é resultado do peso de todo esse ar que existe sobre nós, sobre a superfície do planeta. Vamos entender aqui agora este desenho. Veja só, aqui temos a cidade de São Paulo e aqui temos a cidade de Santos. A cidade de Santos se encontra ao nível do mar, ou seja, ela está na mesma altura que o mar. Já a cidade de São Paulo, ela está a uma altura em relação ao mar de 750 metros de altitude, tá certo? Então, ó, da cidade de São Paulo até a superfície do mar é uma altura de 750 metros. Então, a gente fala que esses 750 metros é a altitude da cidade de São Paulo. E claro que a de Santos será 0. Então, ó, devido a isso, a essa localização, sobre a cidade de São Paulo,
existe uma menor coluna de ar. Uma menor quantidade de ar está sobre a cidade de São Paulo. Então, a pressão atmosférica sobre a cidade de São Paulo é menor. Já sobre a cidade de Santos, que se encontra no mesmo nível que o mar, existe uma maior coluna de ar. Olha aqui, uma maior coluna de ar. Então, é claro que a pressão será maior, a pressão atmosférica será maior, porque existe uma maior coluna de ar sobre Santos, ok? A pressão é medida num aparelho chamado barômetro. Aqui temos um exemplo de barômetro, né, que é um instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica. É claro que existem vários modelos de barômetros. Esse aqui é apenas um deles. A medida da pressão atmosférica pode ser expressa por diversas unidades. Por exemplo, aqui, o quilopascal. O quilo você já sabe que é 1000, né? Lembra lá? O quilopascal, que é representado por kPa. Olha aqui, K de quilo e PA de pascal. A pressão atmosférica também pode ser medida utilizando a unidade de medida milímetro de mercúrio, representado aqui por mm de milímetro e Hg de mercúrio. Representa aqui a palavra mercúrio. Pressão do ar ao nível do mar. Ao nível do mar, em quilopascal, a pressão do ar é 101,3 quilopascal. Em milímetro de mercúrio, a pressão ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Então, é claro que São Paulo lá está a 750 vezes 760 milímetros de mercúrio e assim por diante. Comprovando o poder da pressão atmosférica. Vamos comprovar isso aqui através desse experimento. Olha só, aqui a gente tem 2 desentupidores de pia sendo empurrados um contra o outro. À medida que se está empurrando um contra o outro, o ar do interior está sendo expulso e ele vai sendo deformado. Quando solta os dois, eles tentam voltar ao seu formato normal, mas encontram uma resistência, ou seja, eles não conseguem. Por quê? Porque quando eles estavam sendo deformados, sendo empurrados um contra o outro, o ar do seu interior saiu, diminuindo a pressão interna. Então, a pressão externa ficou maior do que a pressão interna. Então, a força que o ar da parte de fora está exercendo sobre eles é maior do que a força do ar que está dentro dele, que restou dentro dele. Tá certo? Então, por isso que eles não conseguem voltar facilmente ao seu formato interior. Diz aqui, enquanto eles são empurrados um contra o outro, parte do ar interno é expulso. Mas ao soltar, eles permanecem unidos. Por quê? A pressão interna é menor que a pressão atmosférica. Então, a pressão interna não consegue vencer a pressão externa, a pressão atmosférica. Por quê? Porque o ar dentro dele diminuiu, então a pressão também diminuiu. Existe um experimento muito famoso realizado por um germânico, um inventor germânico chamado Otto von Guericke, que prova o poder da pressão atmosférica, ou seja, a pressão exercida pelo ar. Como foi que ele fez isso? Ele fez isso da seguinte forma: ele uniu
duas metades de uma esfera de metal. Ele também criou uma bomba de vácuo, ou seja, uma bomba para retirar todo o ar do interior dos lados da esfera metálica. E é claro que quando ele fez isso, que quando ele retirou o ar de dentro das metades da esfera, a pressão no interior diminuiu e a pressão externa ficou maior. A pressão do lado de fora da esfera ficou maior e a pressão do lado de dentro ficou menor. Então, a pressão interna não conseguiu vencer a pressão externa, impedindo que essas esferas se separassem até mesmo com a força de 8 cavalos. Isso mesmo, nem 8 cavalos conseguiu separar os dois lados da esfera. Por quê? Porque foi retirado o ar de dentro delas e a pressão dentro dela ficou menor, tá certo? E assim não foi possível separá-las. Não foi possível a pressão interna vencer a pressão externa. Quando nós utilizamos um canudinho para tomar líquido, o que é que acontece para que o líquido suba pelo canudinho? Simples. A nossa boca está cheia de ar nesse momento. Então, o que é que acontece? Os nossos pulmões puxam o ar de dentro da boca. Esvazia nossa boca de ar. Então, o que é que vai acontecer com a pressão de dentro da nossa boca? Ela vai diminuir. E a pressão atmosférica vai ser maior do que a pressão do interior da nossa boca. Ou seja, a pressão externa maior do que a pressão interna da nossa boca. Então, o que é que vai acontecer? O líquido ele vai ser empurrado pela pressão atmosférica por dentro do canudinho até chegar à nossa boca, tá certo? Então, é assim que ocorre a subida do líquido pelo canudinho. É porque o pulmão vai puxar o ar da nossa boca, então a pressão na nossa boca vai diminuir. E a pressão fora da nossa boca vai ser maior, que é a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica vai fazer o quê? Vai empurrar o líquido no interior do canudinho até chegar à nossa boca.